sabe por que a Bíblia é dividida do jeito que ela é, porque as ordens do livro são do jeito que são, e mais, você sabe por que os capítulos e versículos são divididos como estão aqui na nossa Bíblia, nessa versão que nós temos hoje em dia. Olá pessoal, eu sou o William Orlandi, você está no Instituto de Linguagem Bíblica e essa é a nossa segunda aula de interpretação bíblica, seguindo o livro 40 questões sobre interpretação bíblica do Robert Plummer, publicado pela editora Fiel. E na nossa segunda pergunta nós vamos ver como a Bíblia está organizada. A gente vai ver aqui qual o sentido da ordem bíblica, tanto dos livros canônicos, quanto a gente vai ver hoje quem inventou essa coisa de capítulos e versículos, como foi aplicado ao longo da história. Talvez você saiba mais ou menos porquê, quais são as divisões dos livros da Bíblia, mas pouca gente sabe quem dividiu ela em capítulos e versículos. Fica até o final então, que você vai descobrir comigo hoje. Segunda aula, se você não assistiu a primeira aula, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. É uma sequência, é um curso que tem começo, meio e fim, gratuito para vocês aqui do Instituto de Linguagem Bíblica, para nós conhecermos melhor a palavra de Deus, interpretarmos e sermos melhores intérpretes das escrituras sagradas. Ok, pessoal? Eu vou abrir aqui o livro aqui no meu Kindle, ok? Está diante de mim. E essa segunda pergunta ele vai delinear para nós a divisão da Bíblia. Bom, começando por dois testamentos, obviamente, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Testamento vem do latim testamentum, que significa aliança. Nós temos então a Antiga Aliança e a Nova Aliança. A gente deu uma introduçãozinha sobre isso na primeira aula, ok? E dentro desses dois testamentos, a gente tem 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo. E no Antigo Testamento, alguns chamam de Velho Testamento, ou Bíblia Hebraica, por assim dizer, o que nós temos são divisões nas nossas traduções quase que temáticas. A gente tem a lei, que é a Torá. Torá é uma palavra hebraica que é melhor traduzida como instrução, ok? Não apenas como lei, mas uma instrução, ok? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, ok? Que é Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois a gente tem os livros de sabedoria, ok? Que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos. E nós temos os livros proféticos, nós temos os profetas maiores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Lamentações de Jeremias, e os profetas menores, que são aí os 12 profetas menores, né, que vai de Oséias a Malaquias. Bom, pessoal, essa ordem que nós seguimos é uma ordem mais da tradução grega do Antigo Testamento, que chama Septuaginta, que foi composta aí no século mais ou menos 2 a.C. Há um debate sobre a data exata da Septuaginta, ok? Que vai propor essa ordem mais temática. Mas os judeus, eles têm uma ordem diferente que, pessoalmente falando, sendo bem sério com vocês, do ponto de vista literário e canônico, faz muito mais sentido. Eles dividem o Antigo Testamento, que é a Bíblia deles, em o que eles chamam de Tanakh, né? O T, né, é de Torá, Nevim e Ketuvim, né? TNK é a Tanakh. A Torá, 5 livros de Moisés, nós temos os Nevim, que são os profetas, mas não é diferente dos nossos. Nós temos os profetas anteriores, que seria Josué, Juízes, Reis e Samuel e Reis, perdão, né? E nós temos os profetas posteriores, que seria Isaías, Jeremias e Ezequiel. E nós temos também o que eles vão chamar de os 12, ok? Os 12 profetas menores, eles tratam como um conjunto só de livros, ok? Então nós temos 4 anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, 4 posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, ok? E nós temos a Torá, Nevim, Ketuvim, do Tanakh, né? O Ketuvim são os escritos, e aí nós temos os escritos poéticos, salmos, provérbios e tudo mais. Nós temos Daniel dentro dos escritos, né? E nós temos também ele terminando com 1 e 2 Crônicas, que seria um livro só. Os livros que são 1 e 2, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, originalmente é um livro só. Tudo bem? Então prestem bem atenção nisso. Então, o Antigo Testamento para os judeus termina com 2 Crônicas, que é uma ótima forma de terminar ali uma recontagem então, a partir do pós-exílio. Ok? Nós temos então o período interbíblico e o Novo Testamento. Alguns dividem em 3 formas, ele coloca 3 divisões aqui também. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Junto com Atos, aí, Lucas e Atos formando um conjunto, uma obra de 2 volumes. As 13 cartas de Paulo, e nós temos também as cartas gerais e o Apocalipse. Ok? Nós temos então essas 3
grandes divisões do Novo Testamento. A gente pode fazer outras divisões, né? A colocar Apocalipse junto com João, enfim. Existem algumas outras formas, mas canonicamente isso é o que faz mais sentido aí ao longo da história. Tudo bem? E aí nós chegamos à nossa querida divisão de capítulos e versículos, que eu vou ler para vocês aqui, para nós não perdermos nenhuma informação. Olha que interessante, pessoal. Nossas divisões atuais em capítulos foram acrescentados tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento por um sujeito chamado Stephen Langton. Ele viveu entre 1150 e 1228, portanto século XII e XIII, comecinho do século XIII, né? Ele era o arcebispo de Canterbury, que é a Cantuária, então, portanto, um sucessor de Anselmo de Cantuária, um dos grandes teólogos aí da história, ok? Lá no início do século XIII, enquanto ele dava palestras na Universidade de Paris. Então, enquanto ele dava palestra, ele dividiu aí a Bíblia, ok? Langton acrescentou as divisões ao texto em latim e as publicações posteriores seguiram seu formato. As divisões em capítulos de Langton foram inseridas de forma modificada no texto hebraico por Salomon ben Ishmael por volta de 1330. Então ele já influencia a erudição judaica por esse rabino aí, né, Salomon ben Ishmael. E nesse contexto parece imprudente afirmar qualquer significado divino por trás das divisões em capítulos feitas por Langton. Okay? O que é isso muito importante, pessoal? As divisões em capítulos e em versículos não é inspirado. Okay? O que é inspirado é o texto original. E o texto original em hebraico do Antigo Testamento e em grego do Novo Testamento não contém capítulos e versículos. É por isso que quando Jesus cita o Antigo Testamento, por exemplo, na sinagoga, ele fala como diz o profeta Isaías. Ele não cita capítulo e versículo porque não tinha. Okay? Foi só no século XIII que Langton inseriu a divisão de capítulos. Enquanto aos versículos, vamos ver sobre os versículos. As divisões dos textos em versículos em nosso Antigo Testamento moderno baseiam-se na versificação padronizada da família Ben Asher, okay? Que eram escribas judeus, uma família de escribas judeus, por volta do ano 900 depois de Cristo. Quando as divisões em capítulos de Langton foram acrescentadas à Bíblia hebraica em data posterior, que a gente viu aqui, então os versículos são anteriores, né? As divisões em capítulos foram ajustadas algumas vezes para se encaixar no esquema da família de Ben Asher. Por isso, existem eventualmente pequenas diferenças entre capítulos e o número de versículos das Bíblias em hebraico e em português. Em geral, os eruditos reconhecem a superioridade das divisões hebraicas em manterem juntas grandes unidades de pensamento. As divisões em versículos do Novo Testamento foram acrescentadas a um texto bilíngue grego e latim somente em 1551, lá no século XVI, no pós-reforma, por Robert Stefano Estienne, né, um impressor de Paris. Com base em um comentário obscuro feito por um dos filhos de Estienne, alguns eruditos afirmaram que o impressor fez as divisões em versículos enquanto cavalgava numa viagem de Paris a Lyon, né? Explicando assim por que nós temos umas quebras bruscas, né, de versículo aí no Novo Testamento, né? Mais provavelmente, o filho de Estienne tensionava dizer que seu pai dividiu o texto enquanto descansava nas pousadas durante a viagem. Antes da divisão em versículos de Estienne, eruditos bíblicos eram obrigados a se referir aos textos com expressões como na metade do capítulo 4 de Gálatas. Então, antes de ter versículo, o pessoal falava dessa forma, né? Embora deficiente, a divisão de Estienne foi um grande avanço em permitir especificidade na citação. A primeira Bíblia inglesa a ter divisões em versículos foi a Bíblia de Genebra, de 1560. Então, embora ele tenha sido criticado, esse Estienne, né, ele acabou sendo usado como uma metodologia até hoje. Okay? Qual que é o ponto que eu gostaria de trazer para vocês refletirem? O que nós já tomamos aqui nessa aula. Os capítulos e versículos não são inspirados. Okay? Isso quer dizer que eles são didaticamente muito úteis para memorização, para localização, até mesmo no culto público, todo mundo achar o texto bem rapidinho. Isso é uma grande bênção de Deus que monitora e decreta toda a história, ok? Mas não é inspirado. Isso quer dizer que existem divisões de capítulos e de versículos não naturais ao texto. Por exemplo, 1 Coríntios 10 e 11 tem uma quebra não natural do texto. Ou seja, você precisa fazer um estudo linguístico, semântico, discursivo, para você ver o fluxo do texto, o fluxo do pensamento do autor grafado no texto, para a gente não perder então essa fluidez de sentido do texto, em vez de acabou o capítulo aqui, acabou o assunto, começa o capítulo aqui,
começa um outro assunto. Portanto, as informações desse capítulo 2 do livro 40 Questões para se interpretar a Bíblia é muito útil para nós desmistificarmos, né, essa questão de capítulo e versículo e nos ajuda a ter uma melhor e mais contextual e mais fluida leitura bíblica. Ok? Então, quando eu colocar alguma aula aqui para vocês de linguística aplicada ao Antigo e Novo Testamento, a gente fazer outras divisões, né, que não as que estão aí nos versículos, né? Não se assustem porque é o mais natural um especialista em linguística conseguir fazer uma divisão melhor assim de tema, de fluxo, de mudança de pensamento no texto, do que simplesmente o pessoal sair dividindo aí aleatoriamente. Tudo bem, pessoal? Então, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, inspirada, Antigo e Novo Testamento, mas no texto, no autógrafo, no texto escrito em hebraico do Antigo Testamento e em grego do Novo Testamento. Ok? Então, as divisões, elas têm lá os seus sentidos, um é mais hebraico, mais literário, um grego mais temático, da minha perspectiva, né? E o capítulo e versículo é muito útil didaticamente, graças a Deus por isso, mas sejamos mais precisos, né, na nossa leitura bíblica e mais atentos ao contexto. Então, até a próxima aula, onde nós vamos ter nossa terceira pergunta sobre interpretação bíblica. Não percam o conteúdo dessa semana, vai ter Gerardo Voss, vai ter Van Hooser, vai ter bastante coisa para nós ainda. E se você curtiu esse vídeo, se isso agregou algo na sua vida, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe seu like e conversa comigo aqui nos comentários o que você achou de saber sobre a divisão aí dos textos da divisão dos textos em capítulos e versículos, da divisão de livros, se vocês não sabiam. E tamo junto aí, vamos continuar lendo a palavra de Deus juntos e crescendo juntos. Deus abençoe, até a nossa próxima aula aqui da 40 questões para nós interpretarmos a palavra de Deus.